Comprar a caneca. Gente, Jesus, boa make us noite, sejam recorded. muito Okay, got bem-vindas it? a mais um Got encontro it. aqui do Danado de Boa Bom. noite. Hoje, né, o quarto encontro aí do nosso mês de... Às vezes a gente troca as bolas, mas é março, né? No mês de março. Estamos lendo Torto Arado, o livro do Itamar Vieira Júnior. Maravilhoso. E aí a gente teve o primeiro encontro, onde a gente sempre fala um pouco mais sobre o autor, reduz, entre aspas, não seria parar. Às vezes as meninas, né, começam a falar da obra, muito da obra, mas bora frear um pouquinho, porque o primeiro encontro, a prioridade é falarmos sobre o autor da obra. Mas não tem como, né, a gente deixar de falar da obra enquanto falamos do autor e vice-versa. Enfim, tivemos o encontro depois com o professor Josué, que trouxe essa abordagem mais do campo da literatura para falar um pouquinho sobre o Itamar. E tivemos, para mim, um dos melhores encontros, que foi semana E aquela passada, gente toda, com a Foi Ticiana, o fantástico. Sérgio. O Sérgio, uma simpatia, não parava de... Ele ria, hein? Acho que o rosto dele já é um rindo, né, o tempo amorzinho, um todo. fofinho. Me apaixonei, um fofinho. Isso. E a Nayara, que foi bem interessante, o nosso bate-papo. E hoje a gente vai falar, tá aqui para poder, que eu trago sempre essa abordagem, Zélia, de que não existe, eu não tenho a posição aqui de detentora, porque não existe detentor de conhecimento, nem me pretendo ser nunca, jamais, uma detentora de conhecimento, mas é sempre um espaço de troca, porque a ideia é que todas nós possamos ler o texto e trazer aqui as nossas leituras, porque a leitura da Laura vai ser sempre diferente da Eliane, que vai ser diferente da minha, enfim, esse momento de troca. Eu acho que a gente já aprendeu um bocado de coisa, né, sobre a obra do Itamar, mas são obras que, para você aprender ao longo de uma vida inteira, o tempo todo você vai estar aprendendo coisas novas e diferentes, tendo visões diferentes sobre aquela obra que é lida, cada pessoa que vem até aqui e outras pessoas que vocês foram encontrando ao longo da viagem da vida, né? Que a nossa vida é uma viagem, é uma passagem. Vocês vão poder ver, ouvir falar, por exemplo, de Torto Arado, muitas vezes ainda, e sob, como a gente fala, diferentes perspectivas. Com certeza. Deixa eu tentar colocar aqui o nosso materialzinho. Pam, 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 acho que é. Para mim, o Portarado foi uma surpresa assim, maravilhosa, que realmente enriqueceu muito. Nossa, foi demais. Fiquei bem impressionada também. Forte, Parava de marcante. ler, eu lia, e é o que eu digo, ficaram alguns traumas, né? Nunca mais eu botei uma faca na boca. Ah, não, eu não traumatizei tanto assim, não. Eu ainda Na faca, hoje mesmo, eu cortei um pedaço de bolinho que eu fiz meu bolo, cortei com a faca, quando eu ia, parei, não, vou botar Ah, não, faca. mas a faca é pequenininha, né? Uma faquinha Eu já contei, menorzinha. Brenda. Não, era grande, por isso que eu parei. Não, não. Faca grande eu não mexo, não. É tudo menorzinha. Mas Ah, corta. gente, o Torto Arado, eu não sei se eu já li algum livro para chorar tanto, porque ele me faz lembrar todos os lugares que eu andei quando eu era muito jovem, que trabalhei eu tive um trabalho que era alfabetização no meio rural. Natal, Rio Grande do Norte, Natal, foi palco de Pé no Chão também se aprende a ler, que era o método Paulo Freire, onde ele foi testado. E eu trabalhei num lugar que era o Movimento de Educação de Base, que era um trabalho de alfabetização no meio rural, incentivo a sindicatos, a organizações de grupos. E eu vi muita realidade parecida com essa que é colocada no Torto Arado. Então, eu ia até pegar umas fotografias que eu ainda tenho do tempo que eu trabalhei, fotografias já feitas ainda com aquelas máquinas, e eu não lembro nem qual era a marca que a gente fazia, Kodak. de uma realidade muito parecida, que essa realidade que é colocada nesse livro é secular.
e alguma coisa mudou. Eu acho que mudou em relação à luta, mas são marcas que a gente nunca vai esquecer. Eu acho que Marcas depois de de escravidão. Torturada, eu nunca mais vou ser a mesma lendo um livro. Marcas da É. A escravidão. sensibilidade que aquele rapaz tem, que esse escritor tem. Isso, é de uma sensibilidade, Ai, né? gente, eu não sei não. Eu não estou dizendo que eu parava para chorar. Eu digo à minha neta, que é a moça que mora comigo, dizer, minha filha, eu parei de ler porque não aguento. E ficava um dia, dois sem ler, porque não tinha mais coragem. Mas aí a coragem voltava, por Para conta mim foi disso. uma E é tão novidade. bonito, é tão poético que a gente se emociona, né? Eu sou cria de cidade. Então, Pois é. me trouxe uma parte daquela chapada, daquelas coisas todas, que eu não conhecia. Então, eu estava entrando num mundo totalmente diferente do que eu fui criado. O que eu conheço de roça é isso aqui, ó. É. Conheço do que minha sogra contava lá do Canindé, do sertão, falado, mas ver mesmo, eu vi pouca coisa aqui no Muriqui, naqueles tempos que ainda estava começando, eu não conheço nada disso. Não, aqui Foi em assim, Santos, uma novidade maravilhosa. aqui em Santos também, eu nunca tive contato com roça, com plantação, um rio, vai, não vamos nem muito com rio, riacho passando, assim, sem Pô, pegar peixe, nunca tive assim. fruta e verdura no mercado. Sim, e olhe lá, né? E olhe lá. E assim, mas assim, eu consegui, você sentia até o vento batendo, você sentia a seca, o calor, aquele, como é que chamava a fruta que escorria, que eles iam vender, ficava melado, você passava a mão, parecia que você sentia assim, a escrita dele, ele ia envolvendo. Quando você achava que ele já tinha envolvido tudo, ele vinha com outro braço da história que te prendia novamente, parecia um polvo, né? Sei lá. Exatamente. Muito bacana, gente. Maravilhoso. A gente já Marla, tá de parabéns pela escolha. acho que a gente casou muito bem também. A gente Foi nada viajou assim mesmo. muito intencional, como eu falei desde o início, mas o Jorge Amado com o Itamar O nesse Itamar. momento foi bem significativo, assim. Foi uma Valéria viagem. Xavier entrou aí. Val, seja bem-vinda, Val. A Valéria Zélia é lá da Paraíba. Ela é pernambucana, mas mora na Paraíba. Oba! É a nossa escritora, né, que lançou o livro recentemente aí. Depois, num outro Parabéns. momento, ela fala um pouquinho também, né, dos livros. Então, gente, nesse materialzinho que a gente sempre produz, Esse materialzinho não, esse material é a coisa mais bela que pode existir. Eu estou salvando todos nos meus arquivos, porque eu eu nunca acho que vi está na coisa tão plataforma também, mas é bom salvar numa pastinha, né? Quem vai saber o que acontece. Eu também deixo É tudo salvo um para material muito poder bem elaborado, está muito bonito. qualquer imprevisto. Então, assim, sempre a gente usa essa ficha, porque nem todos têm o planozinho, que lá no plano tem também esse material, né? E as Isso. anotações que vocês quiserem fazer. Então, assim, Zélia, eu sempre busco, assim, vamos falar de Torturado, vou falar um pouquinho do qual é a perspectiva. Como eu coloquei já para as meninas aqui, os textos do material não é de minha autoria. É um material de pesquisa. Então, eu vou buscar, Sim. pesquisar o que tem de bacana sobre aquele livro, e vou buscando isso. O pior não é nada, é que eu quero trazer tanta coisa, que tem horas que eu passo horas para construir o material, porque eu sinto aquela vontade de dar o melhor, sabe, que eu puder. Mas às vezes eu percebo, você tem que parar aqui, porque senão você não vai dar conta, e tem que postar o material, enfim. Mas a gente sempre tenta buscar nessa perspectiva. Então, é um material também que eu busco trazer uma metodologia, digamos assim, um pouco interativa. Não é um material instrucional para dizer o que é o livro, porque se você for na internet buscar sobre Torturado, vai ter
milhares de artigos para você ler, enfim, né? Mas é um pouquinho de cada coisa que eu acho interessante, eu vou trazendo, juntando aqui. Então, a capa de Torturado, ela já chama muita atenção, né? A gente viu isso na live anterior, os artistas falando sobre isso, né? As duas. O quanto que ela tem de expressão, de linguagem e da própria história e da história do Brasil. Só um minutinho, gente. Só um minuto, que é bem importante, viu, gente? Espera aí. Acontece. Muito bonita a capa, muito significativa, um colorido muito bonito. E essa espada de São Jorge na mão delas duas, as mãos dadas delas, tudo tem significado, né? Até a cor da pele, né? A Rita retrata muito a capa, né? A capa está perfeita. Sim, a gente falou, né, no encontro passado sobre a criação dessa capa, quem é a autora responsável. No material anterior a gente tem sobre isso, que é uma informação a mais que a gente tem sobre a obra. Aí eu abro justamente com essa pergunta do que vocês estão fazendo aí. Quais são as leituras que a gente pode fazer, que nós podemos fazer da capa de Torturado? O que vocês conseguem ler? Vamos fazer uma leitura de imagem. As duas irmãs. Duas irmãs muito ligadas, estão de mão dada. De mão dada. Né? São negras, tem nas mãos as espadas de São Jorge, que é a questão da religiosidade, da fé delas, né? Uhum. Acho que traz essa imagem. Que é uma planta, né? Não sei se vocês conhecem, nativa também da região, alguns lugares da região Nordeste, que algumas pessoas chamam de, não sei se a Zélia, que é nordestina, aí também conhece isso, a Valéria, espada de Ogum. Uhum. Aqui no Rio a gente chama espada de São Jorge. São Jorge, Aqui em Santos também. Aqui Deve chama ter mais, ligação dentro do sincretismo, né, religioso. Exato. aqui chama mais espada de São Jorge. Ela é recomendado que a gente plante na entrada da nossa casa como uma proteção. Uma proteção, Dragão. E quando a gente vê assim na capa do livro, a gente também imagina a luta, quando vê elas com as espadas na mão. Vê também como essa luta que vai ser uma luta pelos direitos, pela terra, pela uma vida digna. Eu lembro de luta. Depois os vestidinhos delas tão lindos. Parecem as pessoas que E o moram fato delas não terem assim um rosto definido é porque ela representa todas. Na verdade, se fosse qualquer pessoa, qualquer quilombola, qualquer pessoa daquela região, daquele grupo, entendeu? Então, na verdade, não há um rosto definido. São elas, como eu vejo, né? Uhum. Elas representam muita gente. Todas. Eu também vejo assim como a opressão em cima desse povo, como se ficassem mudos sem poder falar diante de uma realidade bem cruel que nós ainda vivemos. É porque aquela início do livro, que ela perde a língua, ela perde a voz, então exatamente talvez a falta do rosto também signifique isso, né? Que são qualquer pessoa. A identidade, né? A perda da era como eles como se não tivessem identidade, como se eles não existissem, né? Não tinha documentos. Como os patrões faziam, como se não tivesse ninguém ali. Então, talvez essa falta de rosto é até para não identificar quem estava ali trabalhando para eles, né? Aquela história que não podia construir a casa com de tijolo, tinha que ser de barro para não fixar. Eu achei aquilo tão forte, eu não sabia disso, nunca tinha escutado. Tão triste, né? Nossa. Aí seria
o rosto delas, né? É, Essa já é uma não, imagem mais realista, né? é, gosto mais da outra. De uma Que realidade, cada um digamos, imagina como quiser. de realidade fictícia, né? Como o Itamar É. fala, que é uma ficção que traz muita realidade. Mas do jeito que ele escreve, parece que elas existiram, que eu estava vendo, que eu conhecia ali, que eu tinha ido lá vê-lo. Sim. Sim, mas É existiram, né? verdade. Tanto, não só elas, como tantas Bibianas, tantas Belonises, que existiram e existem no nosso país. Então, um resumozinho aqui fala da questão, né, do que a gente tem ouvido falar desde a gente começou, que é esse fenômeno literário. Tanto que o novo livro do Itamar Vieira já tem mais de 35 mil cópias vendidas. Qual é o do fogo? É o É. Salva Fogo, né? Salvar Salvar o fogo, Salvar o fogo. Salvar o Eu já Fogo. anotei aqui. Só no pré-lançamento, né? Que não foi nem lançado ainda. Sim, vai ser em abril, né? É. Então, é algo, como eu coloco aí, algo incomum, de certa forma, né? Uhum. No esquema editorial do Brasil. E aí fala da capa, né? Que essa capa é belíssima capa da Elisa Rondeau, ilustrada com imagem inspirada numa fotografia, uma famosa fotografia do Giovanni Marrosini. Zélia, quem é a italiana aqui é a Laura, viu? A gente perturba quando tem. Ah, Olha, agora sou mesmo, porque essa semana saiu a minha cidadania. Uau! Olha, Pizzaria, mozzarella, tudo que eu sei. Giovanni Marosini. coisa boa. A Laura tem família na Itália, ela estava viajando para lá recentemente. Não trouxe italiano para mim, um moço bonito. Eu tentei, mas não consegui achar nenhum tão bonito assim como você. Oh, Jesus. Agora eu Então, olho para assim, qualquer homem assim, que eu acho bonito e penso assim, moço bonito. A Gabriela agora virou moço bonito. ai, ai. Enfim, então é esse fenômeno literário que a gente acredita muito. Se a gente perguntar, seria um novo clássico, né? Aí a gente deixa muito para a crítica literária mesmo, mas a gente tem ouvido também desses Pegar a críticos, né? agulha, já volto. Que promete, de fato, ser um novo clássico aí da literatura brasileira. E o orgulho nosso aqui é de ser baiano, né? Como Jorge Amado, enfim, mas isso é insignificante. A gente fala mesmo insignificante porque eu falo assim, o fato de ser baiano, de ser de qualquer região do Brasil. O importante mesmo é que é uma obra da literatura brasileira, né? O fato da gente ter nichado aqui o Nordeste, eu chamo a atenção, que não é para mostrar que o Nordeste é melhor ou pior, não isso, mas é para justamente poder é, ter esse nicho específico e também chamar a atenção. Acho que a gente estava precisando de algo nesse sentido, de chamar a atenção para a literatura nordestina, que o próprio que a gente vai ler aqui, que é o paraibano Ariano, ele fala sobre isso, da crítica que ainda existe, a forma como ainda se vê a literatura nordestina, né? Apesar da grandeza que é, dos grandes autores que nós temos, essa coisa histórica que se construiu em torno da região Nordeste, né? Hoje, só para abrir eu às vezes abro muitos parênteses aqui, é complicado quando você está abrindo parênteses. Meu sobrinho falava alguma coisa assim de ser médico, ele falou assim, eu vou atender até negro, titia. Eu vou atender até negro. Aí aquilo chama a atenção da gente pra caramba, né? Porque assim, É. é essa situação que às vezes também a gente... Mas eu não entendi o que ele quis dizer com isso. Não, desculpe, eu não entendi. Porque Isso- ele vê de forma diferente, né? Ele poderia, vou atender pessoas, vou ser médico, Sem bastava, pensar nas cores, sem pensar na né? A ideia etnia. de que o negro, que ele está abrindo essa exceção para como se o É negro negro. fosse um ser menor, né? E essas falas também a gente vai encontrar muito quando se trata de literatura do Nordeste, né? Uhum. Preconceito de forma geral, em vários sentidos, né? Que ainda existe. Aí você fala de onde vem essa ideia de uma criança de 7 anos de que o negro é
é o ser inferior, né? Às vezes nem dentro de casa se ouve, né? Não tem nenhum preconceito, mas é tão enraizada a coisa, e para a gente poder desconstruir isso é um trabalho mesmo. Eu acho que em boa parcela a literatura ela tem esse poder de, de libertar essas amarras que a gente tem na nossa formação, na formação do povo brasileiro, de uma forma geral. Mas assim, eu vou até abordar, vou puxar lenha para minha sardinha. Eu acho até isso, por quê? Por conta de discriminação, por todo o processo que, que passou, que eles passaram, a atenção que está sendo dada agora é o contrário, entendeu? Então se fala muito para não ter preconceito, se fala, e eu acho assim, a escola tem um momento, tem um conteúdo disso agora. Então tem você tem que permear essa história. E eu não vejo por esse lado. É uma coisa natural, então você não tem que ficar chamando atenção. Então, talvez o fato dele falar isso, a meu ver, é até por conta disso. A educação, os livros, eles têm capítulos disso, né? A diversidade. Então, isso aí eu acho que talvez não esteja nem sendo bem trabalhado por conta disso. A diversidade não é só o negro. Então, começam a abordar só o negro por conta de toda a história. Então, muitas vezes, da maneira que é abordado, a própria criança acaba não entendendo. Então, ela acha que o negro está lá e a gente tem que pôr para cá. E não é isso, o negro não está lá. O branco, o amarelo, eles estão aqui. Entendeu? Sim. Então, quando a gente quando aborda a diversidade é aqui, é agora, na nossa realidade. O que passou é importante a gente saber, sim, para a gente saber toda a luta que foi. Mas a maneira como está sendo abordada a diversidade, aquele tempo a gente não vai voltar. Então, não adianta a gente falar, não adianta, aquele tempo foi, o branco vai ter que carregar isso, mas a maneira como falam hoje é agora, a diversidade agora, a diversidade é cor do cabelo, é tamanho, é altura, não é só a cor da pele. E eu acho que estão marcando muito, muito, muito fala de cor de pele. E não é só isso hoje, a diversidade é tudo. Tudo. Então, é justamente isso que eu defendo, que ele entenda as pessoas como diversas. Mas quando ele falou isso, ele entendeu o negro como um ser diferente, um ser menos, entendeu? Sim, até por conta dessas abordagens que estão sendo feitas. Como é construído isso. Sim. Uhum. Então, vamos lá, meu povo. Aí eu pergunto para vocês, por que, vocês devem já ter feito essa leitura, por que o título Torto Arado? É uma coisa antiga, né? Um instrumento bem, vamos dizer, arcaico. Então, como eles viviam ali de uma maneira do passado, de um passado que nunca acabou. Então, se hoje os arados são com máquinas e tudo mais... Não, mas eu acho que ela fala que... puxando boi. Espera a Eliane falar, concluir. Conclui, Eliane. Caiu. Eliane caiu. Pode, Laura. Não, ele está falando. Eu acho que o torto arado é um arado que não funciona bem, que não tem serventia. Eu acho que tinha uma conotação um pouco de coisa sem importância, diminuída, né? Não é um arado bom, é um arado torto. Não era? Falava um pouco assim sobre isso, não? Vamos ver, eu não tenho a resposta. Eu estou falando da relação também estou falando do título, porque vocês entenderam que o título se chamou Torto Arado, se chama Torto Arado. Porque ele trabalhava, arado é uma coisa que funciona, tá? Mas ele não funcionava da maneira que ele deveria funcionar, porque o regime que eles viviam lá não era um regime natural, não era uma coisa... não era uma coisa que a gente tem hoje. Tudo bem que ainda não está, mas eles não tinham registro, eles não tinham nada. Então, eles trabalhavam, mas o regime, como funcionava aquilo, era de maneira torta. Então, o arado é para lembrar, eu creio que para lembrar o estilo de trabalho, e o torto é porque era tudo mal feito, não pela parte deles, pela parte dos fazendeiros, até da política,
da polícia. Se você for olhar, era tudo torto, né? As desigualdades, Então, era tudo torto. Eles viam, quem podia, aquela história, quem podia mais sofria menos, né? Quem mais? Valéria Xavier está quietinha, não entrou? Eu pensei que eu não estava sendo, que eu não estava aí, não. Claro Mas eu que estou adorando. É porque eu só vejo você e o novo você está trabalho. aqui. Mas eu estou adorando. É tudo isso, concordo com tudo que vocês estão dizendo aí. Estou prestando Olha, atenção demais. eu acho que são válidas todas as interpretações. Agora minha língua ficou torta. Tem uma interpretação, você quer falar, Zélia, agora? Não, Uma interpretação que eu encontrei, que ela diz o seguinte: na metade do capítulo 2 da obra, que é narrada por Pelonísia, que foi amutilada pela faca, a personagem perde parte da capacidade de falar, né? E as pessoas passam a não compreender mais o que sai da sua boca. Então, inconformada, ela decide que irá treinar uma palavra para começar a recuperar a fala. E uma das que ela mais gosta é a palavra arado, mostrando a sua relação forte com a terra. Mas, mesmo após treinar várias vezes a palavra arado, a protagonista não consegue pronunciar corretamente. E a palavra sai torta. A palavra difícil aqui agora. Ininteligível da sua boca. Assim, torto arado. Aí tem uma ressalva aqui importante. Não é à toa que a protagonista que não consegue falar em torto arado seja a mesma que passa por abusos psicológicos, né? E vê outras mulheres sofrendo abusos físicos na fazenda. É uma metáfora clara das mulheres que não são ouvidas, que são ignoradas e que não podem lutar contra esses abusos. Então, essa é a interpretação de um leitor, né? E também eu acho que as interpretações que vocês trouxeram são bastante válidas, né? Mas eu achei também essa interpretação dele muito significativa para o contexto, né? Para o enredo todo da história. E essa questão o texto todo tem essa relação, né, da língua com a terra, do silenciamento, como a gente está falando aqui desde o início. Alguém quer comentar isso aí? acho que a gente já falou, né? A Lili não está conseguindo voltar. Peraí, vamos tentar aqui ver se ela aparece aqui. Deixa eu ver. Mas podem comentar aí. Agora vou. É porque a gente estava conversando aqui, a gente acaba não vendo a pessoa tentando entrar. Eu não me lembro bem desse segundo capítulo que fala que ela estava tentando falar e tal, não me lembro desse. Mas eu vejo assim, o arado como um instrumento da terra, uma coisa útil e, de certa forma, torto, porque não está certo da forma que eles eram tratados, da forma que eles viviam, né? Então, é assim que eu vi o torto arado, como se fosse uma coisa errada, né? Enfim. Bem bacana. Com relação ao tipo de literatura, né? A gente viu que é uma romance, né, de ficção. Então. Valéria, aí, que é a autora, aí também pode falar. É de ficção, mas é quase verdadeira. Do jeito que ele escreve, a gente sente como se aquilo existisse mesmo, né? Impressionante. É baseado em fatos reais, não é? Com certeza. A vida inteira ele viveu nesse lugar aí, vendo todo esse sofrimento desse povo. Então, eu acho que é uma ficção regionalista, né? Também o gênero regionalista. Inclusive, eu falei que ia comentar com vocês, eu falo que na viagem a gente vai conhecendo gente, mas é na viagem literária no mundo digital, né, gente? Eu conheci aqui o Saulo, até convidei ele para estar com a gente, ele não decidiu ainda na questão de agenda, que ele teve com o Itamar,
e também ele vivenciou quando a Zélia fala dessa vivência dela, ela sentiu, né, muito na pele, muitas questões que ela viveu. Ele, como jornalista, né, viveu uma realidade muito parecida durante a pandemia, fazendo matérias no interior mesmo do Maranhão, a ideia das primeiras vacinas que chegaram ao Brasil, da distribuição, principalmente para os povos quilombolas, indígenas, né? E ele falava um pouquinho sobre essas questões, ficou até de vontade de vir aqui para conversar um pouquinho com a gente sobre essa vivência dele. E ele escreveu também, eu ia falar sobre isso, porque acho que foi alguém falou que esqueci aqui para a Valéria, o Itamar, ele escreveu Torturado, principalmente a partir de 15 anos, foram 15 anos de imersão mesmo, assim, tanto no estado da Bahia e do Maranhão, né? Sobretudo o Maranhão, foi que ele teve mais experiências com esses povos, né? Com essas realidades. A última informação que eu tive é que Torturado já foi traduzido em 23 idiomas, né? Só 23. Eu pesquisei alguns, eu acho que tem 10, 12. Eu fiz igual eu fiz lá na Gabriela, não sei se vocês lembram, que eu fui colocando ao longo do material, fui colocando as capas. Aqui também eu fiz, mas não trouxe as 23 não, viu? Porque seria muita capa de livro. Então, como vocês sabem, o Torturado foi publicado inicialmente em Portugal, né? Então, essa é a capa portuguesa. E aí eu achei Então, interessante. eu li o português, então. Você leu esse, foi? A minha capa é essa. Uau! Eu fiquei, Uau! A minha é essa. A minha é essa. Essa foto Olha, eu não esqueci de colocar o nome do fotógrafo, mas é uma foto inspirada, né? É uma releitura também, a gente chama de releitura, das personagens, como ele imaginou a Bibiana Que coisa linda. e a Belonísia. aí elas crianças, na outra foto, como se estivessem mais velhas, né? Uhum. E aí eu encontrei essa pergunta e achei interessante. Ele fala o seguinte: pode uma subalterna falar? Né? E duas. Como assim uma subalterna? Uma subalterna o lugar que ela ocupa, né? Elas ocupam Tá, entendi. no contexto, né? No contexto da história. Então, elas... Porque eu me lembro, assim, delas, mulheres tão fortes que não as vejo como subalternas, né? Mas, realmente, na sociedade como um todo, elas eram, né? Do jeito que viviam e tudo. Mas, Sim. enfim. Sim. Né? E uma sociedade que, se você pensar um pouquinho mais, independente essa coisa de ser subalterno está para além da condição social, da pessoa, da classe, enfim. Meu sobrinho há pouco perguntava para minha mãe se eu era danada quando era pequena. Se eu dava muito trabalho. Minha mãe, não. Eu nem abria a boca. Nem abria a boca porque entrava sapo. Eu acho que vocês também, a maioria são dessa geração, que pouco falava, né? Por conta dessa educação opressora que a maioria de nós tivemos, tanto dentro do contexto familiar quanto dentro da escola. O professor é o único que fala. Dentro de casa, o pai e a mãe também eram os únicos que podiam falar. Então, a gente crescia sem poder abrir a boca. E aí era quase... Sem vez e sem voz. Sim, sim. E não estava relacionado diretamente a essa ideia de cor, de raça, de religião, né? Isso dependia mais do contexto formativo mesmo das famílias, no meu entendimento, assim, né? Talvez algumas de E vocês, mais também da condição da mulher da condição da há uns mulher tempos atrás, que e hoje da está criança bem também, né? Hoje a diferente criança em termos ela de tem outra luta. autonomia para falar. Mas da minha geração,
a gente era muito assim educado pelas nossas. Estão me ouvindo? Não perder a esportiva, como a gente diz. E muitas coisas a gente resolvia assim, se acomodando para não ferir, para não haver desavenças, e a gente foi se anulando muitas vezes nessas questões. Porque hoje mesmo eu Exatamente. fico me perguntando se no passado, algumas coisas que eu enfrentei, que eu vivi, se eu hoje não me revoltaria, não Uhum. abrir o bocão e sentava o pau. Mas não, naquela época. Aí, às vezes, quando eu estou tentando conciliar uma coisa em família, os meus filhos, um filho que está discutindo com o outro, que não está se entendendo, aí eu fico naquele papel conciliador, eu digo assim, eu estou sendo a minha mãe pura nessa situação. Às vezes eu mesma reconheço. Uhum. Interessante. Aquela coisa de não brigar em casa. Na minha casa, ninguém brigava. Mas quem sabe quanta coisa ficou Mas escondida, não é que podia ter não sido brigava, se melhor. omitia, né? Se Se omitia. omitia. Mas Deixava a para mãe, passar, deixando passar, para evitar exatamente. conflitos, para evitar conflitos. Evitar conflitos. Sim. Muito, muito sério isso. E aí eu pensei também assim, a pergunta, pode uma subalterna falar? E duas, a ideia da palavra, né, que é dada para essas mulheres no texto, né, tanto do ponto de vista de serem narradoras personagens, como na ideia também de mesmo diante de toda a opressão, que é a língua cortada, né, do ponto de vista, seja lá da metafórico do texto, se a língua cortada, o silenciamento, mesmo assim, elas não se calaram, né? Elas tinham voz. Elas se expressaram, cada uma, acho que tem lá na frente alguma coisa sobre isso, sobre mesmo uma tendo essa ideia mais do conhecimento como algo mais reservado ao espaço do livro, do acadêmico, mas a outra tinha o conhecimento ali da terra, da religiosidade, Teve enfim. uma que deixou o marido, né? Uhum. Ou eu estou É, enganando, não é? Ela teve, é. Mas no naquela final, época, morto. ela deixou e foi viver do jeito que ela queria. Elas foram Não, depois protagonistas que da ele vida morreu, dela. depois que Pois ele é, ela assumiu. morreu, ela viveu do jeito dela. Ela ficou na casa um tempão, até a irmã. Ela só voltou para a família mesmo, para a casa da família, quando a irmã voltou, acho que quando a irmã ficou viúva. Que até então ela ainda mantinha a casa dela lá, ela ia lá, ela tinha as coisas dela lá, ela ia e voltava. Ela acho que só desistiu da casa dela mesmo, acho que, se eu não me engano, quando a irmã ficou viúva. No final lá da nossa noite aí, eu vou contar uma piada para vocês, viu? Uma piada não, uma leitura que eu fiz desse texto, que eu não sei se ninguém fez. Mas não, agora não, senão vai problematizar muito aqui. Eu não sei se vocês observaram, eu acho que sim, que o livro é dividido em 3 partes, né? O autor divide aí. A primeira parte ele chama de fio de corte. E aí, o primeiro capítulo, né? Se chama Fio de Corte, como foco principal, aí é o acidente com a faca, e irá narrar a história das famílias sob o ponto de vista de Bibiana. Eu não sei se vocês vivenciaram isso, mas a gente fica no primeiro capítulo, então, querendo saber quem é Bibiana e Belonise. Não, Quem cortou a Volta não sei língua? quantas páginas aí para poder ver se descobre. foi muito Quem cortou a complicado. língua? Foi qual, meu Deus? Foi essa, foi aquela? Você não Gente, consegue saber. eu ia perguntar para vocês se eu tinha perdido a leitura. Eu falei, gente, eu perdi um pedaço da leitura, ou como eu estava lendo no Kindle, eu falei, olha, gente, o livro está com defeito, porque eu ainda ia falar, porque não Ó, conta quem cortou a língua. Aí eu Tinha hora fiquei que quieta e eu voltava continuei às a ler. páginas. Mas Voltei no para segundo várias capítulo a páginas. gente consegue saber, né? É, Então, assim, Será que a eu queria saber língua. se ele fez isso? Eu queria saber se foi a propósito. Então, a gente já viu isso nas lives também, essa questão da língua, é muito da questão, está muito a ideia da metáfora do silenciamento, né? Os diversos silenciamentos de pessoas da vida real, espelhadas nos personagens, como a gente falou, subalternizados de Torto Arado.
a faca afiada que corta as chances comunicacionais de uma é o que é equivalente aos discursos dominantes que colonizaram, dominaram e supostamente aboliram os tantos povos oriundos da escravidão, jogados num contexto sem a devida reparação histórica até os nossos dias atuais. Então, interessante dessa obra, acho que foi a Zélia que começou a falar isso no início, é assim, porque ela mexe, é como se ela trouxesse em um único texto todo o processo histórico da nosso país, né? É. De escravização, enfim, alguns falam do Brasil profundo, né? Que o Itamar é o escritor do Brasil profundo, porque ele foi buscar um Brasil que parece que existiu há 500 anos, né? Mas que tão presente ainda nessa história. Ainda ontem, ainda hoje na televisão passou um lugar aí, uma pedreira, que os homens são, como é que se diz, escravos. Do mesmo Toda a jeito gente está daí, eles vendo não têm isso, né, direito a gente? nada. O Eles tempo não todo. têm direito a nada. É trabalhar e comer. Na mesma venda, eles compram da imprensa, da pedreira. Quer dizer, eles são escravos, foram denunciados. Quer dizer, não mudou nada. A conta fica tão grande que nunca termina de pagar. Do Pois é, transporte que levou, eles não podem do sair de transporte lá, são que levaram de escravos. sua terra para ir trabalhar em outro lugar, aí vem os mantimentos que compram por semana, as coisas mais simples, e nunca termina de pagar. Nunca termina de pagar. Exatamente. Isso não é de hoje, não. E É não. continua do mesmo jeito. Vamos que Lili está coçando os olhos. A Eu segunda também. parte do texto é o que ele chama de torto arado. Só ler rapidamente aqui, o segundo capítulo se chama Torto Arado, homônimo, né? Essa parte do livro é o mesmo título, leva o mesmo título, e conta a história agora ponto de vista da Belonísia, com foco agora central aí, centralizado, foco central, a mesma coisa, né, gente? Em sua relação com o Tobias, que era o esposo, né, que... O microfone desligado, viu, Lili? Quando você quiser falar, você está desligada do planeta Terra. Nessa parte, também são demonstrados alguns abusos físicos, psicológicos que as mulheres sofrem, né? Tanto naquela localidade ali, mas, ao mesmo tempo, o Itamar ele consegue expandir essa obra para a gente perceber essa questão da mulher na nossa sociedade. Representa aí a herança da escravidão, que domina aí o povo de Água Negra, que é a cidade, né? O lugar fictício aí em que se passa a história. Um agrupamento que não pode construir casas, que a Laura falou, de alvenaria, apenas de barro, pois os proprietários rurais não almejam a fixidez desses indivíduos em suas terras. Sem os salários, eles labutam em troca de um pedaço de chão para morar e cuidam das roças com o propósito de se alimentarem daquilo que o local oferece, sempre com a condição de deixar os melhores itens, por todo aqui, da safra para os donos, os proprietários da terra. Né? Se quiserem comentar. Já começa aí a distopia, né? Eu acho interessante também que ele, sendo homem, né, como ele consegue desvendar a alma da mulher, a alma feminina, que ele fala muito bem, aliás, como Jorge Amado também, né? Aquelas mulheres, ele fala de uma sensibilidade, né, que a gente reconhece, a gente como mulher se reconhece em muita coisa, em muito sentimento, em muita emoção. Eu acho muito interessante isso também. Quer dizer, no caso ali da Belonísia, como sofria aqueles abusos e tudo. Então, é interessante como ele fala a visão dela, né? Como também fala da Bibiana e fala da visão da Belonísia. Com Então, propriedade, né? com muita como propriedade, muita É, propriedade. porque parece que ele foi criado assim, né? Com mãe, uma tia, né? Ele foi Ele criado fala que de ele muita teve essa vivência também em família, né? Com mulheres É, fortes, assim. Acho que ele traz um pouco também E dessas mulheres coisas. fortes, né? claro, claro. E o terceira parte do livro, ele intitula de Rio de Sangue, né?
que é a parte onde acontece, de fato, né, o assassinato do esposo, né, da Pelonise. Interessante aí que é narrado por uma entidade encantada, né, chamada de Santa Rita Pescadeira. Hum. Todo mundo conseguiu perceber isso quando estava lendo o terceiro capítulo? Quem era que estava narrando? Uhum. Porque sim, ele E aí ela fala isso. traz, é onde a gente vai conhecer mais sobre a vida do Zeca Chapéu Grande, né? Ela vai, nesse Das capítulo traz entidades, lá né? toda a história dele. Interessante, assim, que eu fiquei pensando, tudo é história, né, gente? Eu sou apaixonada por história, por isso, que tudo é história. Se a gente for buscar quem somos hoje, quem é você, quem sou eu, tá tudo enredado nas nossas histórias de vida, as pessoas que a gente conviveu ao longo desse processo, os Ancestrais, espaços que a gente conviveu ao longo desse processo. E aí é interessante isso, porque ele traz esse aspecto da. Gente, eu peço desculpa, porque hoje eu estou cheia de visitas em casa, crianças aí, por mais que eu estou tentando isolar o som aqui, tá difícil. Enfim, é, ele ter trazido e ter conseguido traçar também isso, do ponto de vista da entidade que está relacionada lá à religiosidade também daquele povo. muito presente. E alguns críticos eles trazem muito essa questão das principais características, dentre tantas outras, da obra de Itamar, são as dualidades, né? Cidade, campo, fertilidade, infertilidade, coragem, medo, dentre outras que, que são trazidas. Alguém falou muito da regionalidade, mas assim, eu lembro sempre do Ariano, Suassuna Ariano, que ele fala que a literatura nordestina, ela, tipo assim, às vezes é vista assim, do ponto de vista do regionalismo, como foi o caso que o Jorge Amado também traz um pouco disso, mas focado mais nas questões urbanas, né, nos centros urbanos, mas são questões regionais, mas também nacionais, né, gente? Se a gente pegar, Claro. por exemplo, a questão da escravidão, da forma como é colocada pelo Itamar no livro, não é uma questão de Nordeste, né? Tudo é Brasil. Sim, Tudo a é gente vai Brasil. ver isso em vários lugares do Brasil. Estou tentando passar aqui, que vocês estão observando, a gente tem aqui embaixo 48 páginas, a gente está na 19, né? Então, Mas vamos embora. vocês podem interromper, falar à vontade, viu, gente? Se não der para a gente ler tudo hoje, não tem problema, não. O importante é a gente falar o que a gente quer falar e expandir mesmo a nossa leitura. Ninguém perdeu a língua aqui, né? Quem perdeu a língua, está todo mundo ainda com a linguinha aí. Ui. Enfim, algumas questões que são importantes tratadas na obra. Não são só essas. Vocês podem também agregar outras questões se acharem. A questão é agrária, né? Muito forte. Com certeza. Pelo fato também, acho, do Itamar ser um geógrafo, antropólogo, estudioso dessa área, ter vivido, ser profissional, como a gente falou, né? Ele é um funcionário público de um órgão federal ligado diretamente às questões da terra, então acho que isso também ajudou bastante na construção do texto. Claro. Traz a ideia de um Brasil onde o em se plantando tudo dá. É um fato feito de terra, calos, sofrimento e suor. Então, traz muito essa ideia do Brasil sofrido, né? Preto, caboclo, sincrético, campesino, que a gente tanto ouve aí, que agora acho que todo mundo lembrou aí, né? Da viola, do Tião Carreiro, do Chavantinho, enfim. Então, traz muito essa ideia no texto. A questão da terra, da escravidão, são pontos importantíssimos trazidos na obra. O protagonismo, como a gente já falou, muito forte das mulheres, tanto que elas são as narradoras da história. O tempo todo ele está trazendo
essa força da mulher e essa herança das desigualdades tão presentes ainda no nosso país. Quer comentar aqui alguma dessas questões? Tchan, tchan, tchan. Não sei, eu não sei se eu estou, sei lá, se eu estou errada, mas na família delas, o pai era diferente de tudo isso que eles viviam, porque o pai era da família. Você percebe que a mãe delas tem voz. Assim, o que eu senti muito da parte dele é a chefia na parte espiritual, na parte religiosa, É, que difere de outros. A mãe tinha um papel forte em decisões, em tudo. Eu não sei se eu enxerguei diferente ou se eu enxerguei errado, mas assim, eu vi a força do pai na parte religiosa. De resto, as coisas eram equilibradas, as coisas eram divididas, como se existisse um mundo dentro daquele mundo. Então, existe a dominação dos fazendeiros, existe a dominação masculina, mas ali, naquele mundinho familiar, naquele mundinho deles, tanto que o pai, quando a Belonísia vai casar vai morar com o rapaz, ele fala para ela que se ela quiser voltar, ela pode voltar. E isso fica marcado assim, que não era isso aí não era uma coisa que podia ser feito, que o pai ia lá buscar a filha se tivesse algum problema. Não, ela foi, vai, quem manda agora é o marido dela. Então eu senti no meio de todo esse conflito, de toda essas mensagens que ele colocou também que existia um afeto entre eles, um núcleo familiar que era afetuoso. Ele mostrou Sim. uma cumplicidade exatamente, também deles. acho. Não existia só a cumplicidade das duas. Sim, houve a cumplicidade das duas, até pelo fato das duas terem quase que a mesma idade e as duas terem passado pela situação. Mas se você vê, a família o núcleo familiar aí, ele Forte, é unido, ele é unido. Muito forte, ele é coeso, unido. né? Muito coeso. Ele difere um pouquinho dos outros ambientes que você vê. Até a mulher do fazendeiro lá, ela passou como uma pessoa fútil, É, dominada, e isso não acontecia com a família dos personagens. era uma família equilibrada, né? Não existia essa dominação, não existia. Foi isso assim, sei lá, foi o que eu senti, foi o que me chamou a atenção conforme eu ia lendo. É Sim, verdade. bacana. Ele fala, eu vi alguns comentários sobre essa questão da família, né? Da ideia de família que o Itamar também traz, né? Nesse texto. A partir da família do Zeca Chapéu Grande, né? Assim, gente, se eu não esqueço. Eu falei lá um pouquinho acima sobre isso que eu achei interessante, que é uma frase que diz assim, eu botei assim, para a gente pensar, um conhecimento que se adquire e um conhecimento que se preserva. Então, fala das duas irmãs aí, né? A Bibiana, que estava mais ligada a esse conhecimento adquirido, que foi atrás para estudar, para tentar ser professora, e a Belonísia, com aquele conhecimento que ela adquiriu, que aquele conhecimento que ela estava ali vivenciando e preservando através das tradições, né, da cultura, da sua terra, da sua relação com a terra. Isso é importante para a gente pensar que não sei como é que a gente pode falar isso, mas na ideia de conhecimento, da valorização dos conhecimentos, das diferentes formas de conhecer o mundo, né? É. E a gente, claro que tem que valorizar o conhecimento, eu digo, o livresco, o acadêmico, mas também Mas o entender conhecimento essas outras empírico, formas né? de conhecer a realidade. O conhecimento empírico da experiência, né? De uma, e a outra queria mais o conhecimento acadêmico, como diz você.
né? São duas inteligências diferentes as delas, né? Sim, Uma mais voltada para a terra. isso. E as duas, E nenhuma deixou de reivindicar o seu papel enquanto mulher, né? Pois é. e o bem coletivo. Enquanto uma saiu para estudar, para melhorar, a outra ficou também querendo essa melhora, Uhum. né? Então, As duas evoluíram, foram se crescendo, mas de formas diferentes, né? uhum. Como Sim. cidadãs, Cada, como cada uma de pessoas. acordo com a sua personalidade, né? Elas Exatamente. eram unidas, E elas mas são complementares, né? sim, Exatamente. uma não abafou a outra. Porque a Não, de jeito Bibiana nenhum. podia ter abafado a Belonísia pelo fato dela traduzir, né? Ela podia até não ter traduzido, ela podia sufocar a irmã e ela falava sozinha. Mas ali Exatamente. mostra a questão da individualidade. Mesmo ela sem fala, ela tinha a voz, ela tinha a individualidade dela e a irmã preservou isso. A irmã ajudou a que ela não se sufocasse, que ela não ficasse retraída no canto dela. Inutilizada, né? Sim, sim. Uhum. Tem até uma frase lá no texto que fala uma coisa interessante, tipo, inutilizada. Zélia, você quer falar? Estava levantando a mão. Não, estou só pensando aqui na solidariedade que existia nessa família, É, na, assim, uma paz que era criada por todos, apesar de todos os problemas, uma união. Achei muito bonito. Sim. E também a que se instruiu mais, ela nunca deixou o lugar dela para como esquecido, como muitas pessoas fazem, Sim, as importante. origens, né? né? Esquecem de onde vieram, quais suas Hum. origens, as coisas boas que existem lá. Às vezes as pessoas esquecem. Sim, Muito interessante. certinho. Gente, com relação aqui, tem tipo um resumo aqui da obra, a gente não vai ler tudo, né? Até porque assim, o resumo vocês já sabem, né? O enredo da história vocês já sabem que vocês leram. Então a gente vai passar de forma breve aqui, que é só para estar relembrando aí, né? A história, como a gente viu, a história fictícia, né? Que passa nesse povoado no interior da Bahia, que o autor chama de Água Negra, e o grande, digamos assim, o primeiro impacto da história do Itamar é quando elas querem descobrir o segredo da avó e vai mexer no que não deve, como a gente fala por aqui, vai mexer no que não deve, pega a bendita É. faca, né? E acontece lá o acidente. Enfim, depois vocês podem ler isso com mais tranquilidade. A Fica para a gente ler plataforma. aqui depois da reunião. Uhum. A gente vai querer ler. Então, elas foram surpreendidas e há todo aquele, né, contexto lá de levá-las para o hospital, enfim. É, e tem a questão interessante que é a questão da religiosidade deles, né? Alguém falou assim, Leiane foi a primeira que comentou lá sobre o Jaré lá no grupo. Eu também, apesar de morar aqui na Bahia, eu conheço, assim, nunca... Eu tenho vontade, gente, eu acho interessante conhecer todas as religiões, mas eu nunca estive em nenhum lugar, assim, de religiosidade de matriz africana, então eu nunca tinha ouvido falar, por exemplo, do Jaré. Eu fui ouvir aqui no livro do Itamar, apesar, né, de uma realidade próxima a gente aqui. A Chapada Diamantina fica fazer poucos quilômetros, 200, 300 quilômetros daqui de onde eu moro, enfim. Então, justamente com a irmã, e aí eu vou dar a continuidade, que é ao final de... Então, elas... O que eu ia falar aqui, me perdi. Então, é por meio das vozes que eles são apresentadas, né, de maneira envolvente, a exploração, a fome, a seca, as relações de poder, como a gente falou, as ameaças, a violência, experimentada pelos filhos e filhas da gente forte que atravessou um oceano, né, que a gente fala aí, arremetendo a questão da escravidão, que foi separada de sua terra, que deixou para trás sonhos e forjou no desterro uma vida nova e iluminada. Gente que atravessou tudo, suportando a crueldade que lhes foi imposta.
E aí fala que Bibiana e Belonisa, né, mesmo impedida de falar, Belonisa dá voz aos que, assim como ela, vivem uma vida marcada pelas restrições e senões. Acho que a palavra não era essa, viu, gente? Então, uma das pessoas que ela vai, né, dar essa voz esqueci o nome da personagem agora, que era explorada, né, pelo marido, e ela vai para frente mesmo, como diz, defender essa mulher. É, ela tem muita empatia, né? Uhum. E, para eu não ler tudo aqui, a irmã de Bibiana nos traz a dureza da seca. Ela é uma personagem muito ligada a essa questão da terra, então ela traz essa vivência do que é viver nessa região do país, né? Nordeste, enfim, enfrentar a seca. E também a questão das chuvas, os períodos, às vezes, de abundância de chuvas e outros de muita seca. O Nordeste, ele vive isso, né, gente? E hoje, não só o Nordeste, como outras regiões do Brasil, ele vive essas extremidades. Ora seca demais, ora chuvas demais, enfim. E também implica bastante na questão do cultivo da terra. É da interdição da fala da Belonisa que ecoa a violência de gênero, uma constante na vida das mulheres do campo, maltratadas pelo sol e pela seca. Em seu lar, sentiu o desprezo e os abusos psicológicos por parte de Tobias, que a gente falou, seu marido, mas se insurgiu quando a ameaça de agressões físicas se fez presente. Eu achei interessante porque, assim, ela, claro que acho que não dá para medir abuso físico, psicológico, mas ela não se permitiu, né? Não se permitiu a questão dos abusos físicos, porque de forma psicológica ela foi, né, várias vezes abusada pelo esposo. Para a personagem, a viuvez chegou como a chuva que vem após um longo período de seca, como uma verdadeira bênção. Então, ela se tornou aí protetora da Maria Cabocla, a quem amou em silêncio. Isso aqui que eu achei engraçado, que eu falei que ia comentar no final, mas já vou comentar. Eu li, quando eu estava lendo essa parte do texto, gente, eu achei que a Belonísia se apaixonou pela Maria Cabocla. Alguém achou Eu mais? Eu também, também achei. Ela, eu no também fundo, no achei. fundo, ela sentiu alguma É coisa só por um mim. parênteses aqui. Eu falei assim, Talvez ela não foram as vias de fato, né? Mas que deu a entender, deu. Bem sutil mesmo. eu também fiz essa leitura, apesar que eu não vi nenhuma Não, não. resenha nesse sentido ainda, viu? Ele foi muito sutil Foi nesse muito lado. Sim. sutil, mas Ele que eu... deixou bem. Mas a gente sente um carinho especial daquela Então, parte dela talvez pela época que a história se passa, naquela época, exatamente. então isso foi uma coisa que ela reteve, que ela segurou e que ela não deu vazão, sabia, nem porque entendia, né? não era uma coisa natural. Ela deve ter até se assustado, até que ela pegou a faca lá. Eu senti depois que ela se assustou com o que ela fez, né? Pô, ela foi lá e peitou um homem. Pois Então, é. ali eu senti que ela se assustou, ali eu senti, falei, uai, como quem diz, por que eu fiz isso? Né? Qual foi o verdadeiro motivo que eu fiz isso? Uhum, interessante. Seguindo aqui, as pontas e as arestas do romance são aparadas no último capítulo pela entidade do Jaré, né? É ela quem cuida de nos contar segredos ainda não revelados e reviver, ampliar memórias que ficaram para trás. Ao nos conduzir pelo Brasil de dentro, faz emergir os conflitos de terra que trazem medo e morte, com vistas a assegurar os privilégios seculares em detrimento da ascensão de gerações inteiras, que muitas vezes vivem situações análogas à escravidão. Das palavras da entidade surgem passagens de resistência e luta que visam a construir novas narrativas para os moradores de Água Negra. E aí, falando um pouquinho sobre o Jaré, você vê que a história também toda é mediada, né? Está entrelaçada com a questão da religiosidade, dessa religiosidade de matriz africana,
Inclusive, recentemente teve uma reportagem aqui falando justamente sobre a Chapada Diamantina e o líder do Jaré na Chapada, né? E eu lembro, interessante, quando eu era criança, minha mãe me levava para, não sei se alguém já viveu isso aí, você estava sentindo febre, A rezar. para Ainda hoje, rezar. ainda hoje eu mando minhas netinhas, minhas filhas, leva a menina para rezar. Mãe, não existe, mas existe, se procurar, acha. Eu acredito. Então, tá ligado a essa. Eu levava os meus filhos também para Levei benzer, muito as minhas, para benzer. para benzer porque não comia, para benzer porque não dormia. Porque não dormia. Nossa, quantas Engraçado, né, histórias. gente? Uma vez eu fui num caruru o que a gente chama, né, de Cosme e Damião, era criança. Hum. Não, a minha mãe gostava da religião com batuque. Ela gostava da Umbanda. Ela ia, o meu pai era kardecista, a minha mãe gostava da Umbanda e eu estudava escola católica. Tu Se imagina, preparando. Pois é. tu imagina, eu cheguei aí. Então, quando começou a falar do Jaré, eu achei muito parecido, com o que eu ia quando era menina, quando era moleca, né? Uhum. Pois é. Muito, Aí muito interessante parecido. que estava tanto calor e eu estava com um vestido quente. E aí acho Aí que tu tirasse lá minha na hora. pressão sempre foi baixa, né? E eu desmaiei lá com fome, eu acho. Aí Nossa, disseram que foi o Cosme e Damião, né? Que Eita, baixou disseram que forte. foi a entidade. Tadinho, É engraçado. Mas tem muita coisa, né? Para quem a gente contextualizou alguns vídeos também lá no grupo sobre o Jaré, porque eu também não sabia e eu fui pesquisar um pouquinho mais, então é interessante a gente conhecer. Eu acho, assim, Momentinho. independente da religião que a gente acredita, a nossa fé, né, sim. hoje tem esse pensamento. É você entender o outro. Quanto mais, é o que a leitura faz. Quanto mais o Itamar fala sobre isso, tem uma frase dele, não sei se eu trouxe aqui, que a leitura um, a maior vantagem que ele acha da literatura é a capacidade que ela tem de te colocar no lugar do outro. E quando a gente fala de leitura, não é só a literatura impressa, o livro em si. Quando a gente vê um vídeo falando um filme, ela te permite te entender outras realidades, se colocar e entender por que o outro segue aquilo e você não, né? Enfim. Onde se passa a história, todo mundo já sabe, né? Que é na região da Chapada, é uma região bem rica, cheia de diversidade. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conhecer. Se não, Dona Zélia, que está chegando no não. grupo agora, eu já mando anotar na agenda de vocês aí. Ó. É a Feira Literária de Mucugê, Um QG. que vai acontecer em agosto, acho que é 16 a 20. Assim, é um sonho. Se eu prometer, alguém foi e não for o sonho, vou arrancar minhas orelhas. Mas é assim, para começar, um clima delicioso. Na Chapada Diamantina, né? Em meio às flores e muita literatura, não tem como não ser delicioso. A Nora esteve lá, a Nora adorou, viu, Zélia? Se você quer dizer outra referência, peça para ela. Mas é isso, todo ano tem, o ano que der para vocês virem, vocês, né? Todo ano vai ter, se Deus quiser, enfim, é muito bacana. Tem tantas outras feiras, né, gente, que tem pelo Brasil, a gente puder participar, é muito bom. Tem a de Paraty, tem a Paraty é um de sonho meu Paraty. também. Então, eu nunca consegui, é mais perto do que Mucugê, mas eu chego em Paraty, eu chego em Mucugê. Vai ter também agora Paraty eu já fui. Tripelô, né? Tripelô. Não, mas tu já foi na feira literária, não? É na feira, pois é. Gente. Ah, não, eu não fui. Eu conheço Paraty, mas na feira eu acabei nunca conseguindo ir na época. Uhum. Já tem tempo, mas eu já Enquanto a gente fui. tem vida, a gente vai sonhando e fazendo os nossos sonhos se tornarem Sim. realidade. Então, assim, muito se pergunta para o Itamar qual foi a época que correu a história, né? No livro ele não diz a época exata. Mas passa a é história. década de 70 É. até 90, por aí assim. Mas ele dá pistas, né? Dá pistas, e É, aí dá trago. pistas com o transporte que levou as meninas para o É, México. então. Uhum.
Forte Foi, Rural, que é, ele fala, né? que é dessa época, é década de 60, 70. 70 até. Não sou eu, viu, gente? É Breno, meu sobrinho. Não consegui conter lá. Não está Enfim, incomodando, não. 70, então fala aí, né, da questão dos militares, governos civis e militares. É década de 70. Aí a titia Brenda fez uma cartinha para a titia. Não, fazemos! Ah, Já que ela entrou aqui, deixa eu mostrar para vocês. Ixi. Fala, oi. Oi! Bom, Que fofura. Oi! Oi, minha lindinha. pronto, agora já deu, já deu. Agora dá licença para a titia terminar aqui. Daí, não, eu quero boneca. quer a boneca. Quer ficar? Pronto. Tão Deixa a linda, porta lá, vai. Não tem chave a porta, gente, por isso que eu não tranquei, viu? Por isso que eu não tranquei. Vamos seguir, então, para a gente finalizar. Eu não trouxe aqui... Deixa eu botar lá para a titia. Todos os personagens. Só quis ilustrar, deixar um pouquinho criativo aqui, porque eu achei essa Uau, foto que bem lindo. engraçadinha Ai, como tá bonitinho. dos principais personagens da história, né, de Torto Arado. Eu estou ocupada. Também uma releitura do mesmo artista, né, fotógrafo, que fotografou a suposta Bibiana e a Donana. a Donana. Que foto Eu acho que linda. quando a gente lê, a gente faz de fato essa leitura, né? Uma outra foto delas também. Das duas meninas. E aqui uma representação, né, do Zeca. O Zeca é o centro da narrativa, ele é a própria encarnação da Terra, né? É verdade. A qual, por sinal, esteve ligado para além da racionalidade. Emigrado de outras bandas, encontrou pouso e trabalho em Água Negra, onde passou o resto da sua vida. Sua história pregressa, seus ensinamentos, seu lugar na comunidade, tudo se torna matéria de Belonísia, que preserva e narra. Então, o Zeca, ele traz, é como se fosse aquele personagem que representa toda a história do povo quilombola, negro, aqui no Brasil. E aí vem, por fim, aqui as traduções que eu trouxe. Tem até um arquivo também, um post lá no Instagram. Os irmãos. Aí a gente tem a capa alemã. Pensa aí, gente, nosso sonho, né, ter um livro assim. Meu livro na capa alemã, a capa a mexicana. E aí foi engraçado que o Saulo perguntou, ele fez um comentário lá, tipo assim, por que que não é o mesmo livro para todos os países de língua espanhola? Porque nem todos os países de língua espanhola, pelo que eu entendi, é a mesma tradução, né? Na íntegra existe diferenças. Claro, mas aqui para português no Brasil e em Portugal tem diferenças, em Angola tem diferenças, né? Uhum. Eu estou fazendo um curso de espanhol e tem várias pronúncias. Né, tem o espanhol da Espanha, o espanhol do Chile, o espanhol do México. Cada um tem uma palavra, um sotaque, uma coisa diferente. E até palavras mesmo. Muito bem. Chorado. A versão colombiana não está muito legal a imagem, porque você sabe, quando a gente puxa um pouquinho aqui, a imagem não é imagem... Tem bancos de imagens que... Aliás, tem imagens que não são profissionais, né? Aí não fica bem legal. A edição polonesa, que a gente não sabe nem ler, né, gente? Italiana. Vou comprar para o meu genro. Leia aí, Laura. Ritrotto, mozzarella. Isso. Aratro de torto. Vou anotar. Croácia. A croata. Que linda. Eu acho engraçado, arado torcido, que é a espanhola, né? Essa aqui é a Eslováquia. Eslovaquiana, né? Seria a versão. Que, meu Deus do céu, o que é isso aqui? Dos Países Baixos.
Interessante que a capa muda, né? Eles desenham, Topto Desenho. Arado, Bulgária. Bulgária. Se eu não me engano, foi uma das últimas Japonês. que foram traduzidas, foi para o japonês, as últimas. Mas tem mais, viu? Ah, japonês esquisito. São 23 traduções que Aí, já existem de Tortarado. Oh, que bonitinha. Uma carta Essa para menina aí. coisa mais linda. Então, assim, Tá escrito do outro lado. o Itamar, ele coloca, né, que a literatura é a minha religião. Eu achei isso bem profundo. Pam, pam, pam. Uhum. Achei isso bem profundo porque também é a minha religião. Hoje eu entendo a literatura como esse norte mesmo que direciona, né, nossas vidas em vários sentidos e vários aspectos. Como é? E quando ela te permite colocar no lugar do outro e agir a partir do lugar do outro, é que ela se torna, de fato, uma religião, né? Então, gente, é isso por hoje. Algum comentário? Nossos encontros aqui, Zélia, é para durar de 1 hora a 1 hora e meia, viu? Então, assim, A gente não está nem notando passar o tempo. Gente, eu pensava que era ontem. Aí hoje eu tomei um comprimido para dormir mais cedo, porque eu estava olha, exausta desde o cedo. Ai, eu estou morta. Eu pensava que era ontem. Quando eu olhei, era 7:50. Eu digo, oxe, eu olhei o negócio até hoje. Eu digo, Wanda, meu Deus, eu vou assistir tontinha aqui. Dia. eu vou fazer um storyzinho nosso aqui. Deixa eu tentar Pronto, aqui, vamos lá. botar lá. Botar o livrinho aqui, que hoje a gente finaliza. Gente, essa Cadê as outras meninas que não estão aparecendo? tem pessoas que estão preferindo só né, participar, ir lá assistir. Vai fazer aquela foto com todo mundo? Vou agora. Tira o danado de bom, senão não pega. Tira esse Aqui tá pegando, vocês vão ver que vão pegar. É que ela está vendo nós todos, Com não tá? muita calma nessa hora. Vai Tchau. pegar todo mundo aí. Só fala jegue. Giz. Aqui eu falo jegue, viu, Zélia? Ó, jegue. Ó, o sorrisão. A gente aqui fala giz. Ô, giz, dá no mesmo, é para perturbar. Gente, foi danado de bom estar aqui. Adorei nosso primeiro encontro. Vamos O Tico conversar. tá Não, muito já tá feliz. lendo, aí todo mundo já está lendo a Morte e Vida Severina? Já Eu li. comecei também. Ah, eu comecei, mas é difícil, hein? Eu já Morte e li, Vida- já vi Morte e o Vida filme. Severina, eu dei muito aula a meus alunos. Com Morte e Vida Aí, ó, Severina. vai dar aula para nós, então. Não, faz tanto Já vi o tempo. filme também. Faz tempo demais. É um alto de Natal, né? Tchau, pessoal. Boa noite. Muito Boa maneiro. noite. A gente vai trazer próxima. gente para Eu sei ajudar a que gente o- entender, Laura. Tá aí Também na- preciso. Vamos. Abraço, Já, gente. o Tico Gostei Teco demais. Estou muito feliz. Vou ver se adorando todo o danado mundo de aqui. bom. Aguento mais não. Ah, agora sim. Tchau. Tchau, meninas. Tchau, querida. Tchau, Marla. Tudo Boa bom. noite. Tchau, querida. Obrigada, gente. Glorinha. É nosso